O mundo está sendo empurrado para o clímax das profecias. E você precisa entender por que não é exagero dizer que o mundo vive um momento sem precedentes na história da humanidade. Não estamos apenas testemunhando mudanças, mas sim uma escalada inevitável rumo a um destino profetizado há milênios. Dia após dia, os acontecimentos globais se encaixam como peças de um quebra-cabeça divino, alinhando-se para um evento maior, sombrio e impossível de evitar. As tensões entre Israel e Irã não são apenas mais uma disputa regional. São o ponto de convergência de forças espirituais e políticas que foram previstas nas Escrituras. Cada troca de ameaças, cada movimentação de tropas, cada ato de agressão é um passo a mais nessa jornada rumo ao clímax das profecias bíblicas. E a pergunta que não quer calar: o confronto final já começou? Não falamos mais em se, mas em quando, ou talvez até já. Enquanto você assiste, os céus se agitam, os ventos da guerra sopram forte, e o tempo que Deus determinou para este mundo está se esgotando rapidamente. Por trás de todas as nações não estão apenas líderes políticos ou interesses econômicos. Por trás desse conflito, há uma batalha espiritual real e poderosa entre as forças das trevas e o Deus Todo-Poderoso. O Irã, um dos protagonistas dessa coalizão, já declarou sua intenção clara: apagar Israel do mapa. Israel, por sua vez, permanece firme, protegida por um Deus que nunca abandona seu povo. Mas esta guerra vai muito além da geopolítica. É a batalha entre o reino da luz e o reino das trevas. Uma batalha que decidirá o destino não só de Israel, mas de toda a humanidade. Profetas como Ezequiel, Daniel e João já anunciaram esses tempos sombrios. As Escrituras revelam uma sequência inexorável de eventos, culminando no maior confronto da história, a Batalha de Armagedom, onde o próprio Jesus Cristo retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para restaurar a justiça e derrotar o mal de uma vez por todas. Mas antes desse momento glorioso, há um tempo de angústia, de julgamento, de escolhas. É o tempo da grande tribulação, o tempo em que o mundo será provado. E aqui está o ponto central. Você está preparado? Não haverá lugar para a neutralidade, não haverá tempo para dúvidas. Cada pessoa será chamada a decidir de que lado está: o lado da fé, da esperança e da salvação, ou o lado da rejeição, da perdição e do caos. Este vídeo é mais do que um relato sobre eventos globais. É um chamado urgente à vigilância, à preparação espiritual, ao arrependimento e à fé firme. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é a palavra viva de Deus, que fala diretamente para os nossos dias. Se você quer entender o que está acontecendo, o que ainda está por vir, e como se posicionar na batalha espiritual que já começou, este canal é o seu lugar. Inscreva-se agora, ative as notificações, compartilhe esta mensagem e esteja atento, porque o tempo está correndo. As profecias se cumprindo diante dos nossos olhos são um lembrete poderoso. Deus está no controle, mas Ele também chama cada um de nós para estarmos prontos. Não permita que o momento mais crucial da história humana passe despercebido para você. Prepare seu coração, abra sua mente, ore, busque a Deus enquanto há tempo. O relógio profético está nos minutos finais e a hora da decisão chegou. A raiz espiritual do conflito: Irã e Israel na visão profética. Para muitos, o ódio do Irã por Israel parece uma consequência natural de conflitos regionais ou disputas políticas. Mas isso é apenas a superfície. Quem se atreve a olhar mais fundo descobre algo muito mais antigo, mais profundo e mais sombrio. A origem do conflito entre Pérsia, hoje Irã, e Israel não está em um tratado rompido, nem em bases bombardeadas. Está em uma guerra espiritual milenar, um sistema de trevas que se opõe diretamente ao plano de Deus.
Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã tornou-se um Estado teocrático, comandado por ayatolás, que seguem a vertente xiita do Islã. Lá, a política está submissa à religião, e essa religião, por sua vez, carrega uma agenda escatológica própria. No centro dessa doutrina está a figura do Imam Mahdi, um messias oculto que, segundo a crença xiita, surgirá no fim dos tempos para liderar os muçulmanos em uma nova era. Mas existe um detalhe que muitos no Ocidente ignoram. Para que o Mahdi venha, o mundo precisa estar em total caos. E quem representa o maior obstáculo para essa vinda? Israel. A existência do Estado de Israel, para os líderes iranianos, não é apenas um problema político. É uma afronta espiritual. É uma pedra no caminho do destino que eles acreditam cumprir. Israel não deveria existir. Sua presença desafia não apenas a supremacia islâmica na região, desafia diretamente o que eles consideram ser o desfecho final da história. Essa crença é ensinada nas escolas, pregada nas mesquitas, gritada nos discursos dos líderes. O próprio Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, já declarou: Israel é um tumor cancerígeno que deve ser erradicado. Isso não é metáfora, é missão, é guerra espiritual. É por isso que o Irã financia grupos como o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica e outras milícias, porque para eles destruir Israel é parte do plano que acelerará o fim dos tempos. Estamos testemunhando o desenrolar das profecias. Os profetas antigos não falavam em enigmas vazios. Eles receberam, pela inspiração do Espírito Santo, revelações poderosas sobre o que viria nos últimos dias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e muitos outros deixaram advertências claras sobre os sinais que precederiam o retorno do Messias. Eles profetizaram tempos de guerras e rumores de guerras, de alianças frágeis e traiçoeiras, de uma perseguição feroz contra o povo escolhido por Deus e de uma intensificação da batalha espiritual que envolve nações inteiras. O que estamos vivendo hoje não é uma simples crise passageira, nem o reflexo de disputas políticas banais. Estamos diante do cumprimento das profecias sagradas, um cumprimento visível e inegável. As páginas das Escrituras se desdobram diante dos nossos olhos com uma precisão impressionante, mostrando que o tempo determinado por Deus está chegando ao seu ápice. Mais do que territórios ou fronteiras, está em jogo o destino eterno da humanidade. Estamos sendo preparados para o grande dia do Senhor, um dia de juízo, mas também de esperança para aqueles que permanecerem fiéis. Para quem observa apenas os fatos superficiais, isso pode parecer distante, quase abstrato, mas para os que têm olhos espirituais para enxergar, é um chamado urgente para despertar, vigiar e se preparar. Se você deseja entender o que realmente está acontecendo, se quer compreender os eventos mundiais, não apenas com a lente da geopolítica, mas com a visão da fé, este vídeo é para você. Aqui, vamos explorar juntos as Escrituras, que já descreveram cada detalhe deste tempo, para que você possa estar firme, consciente e espiritualmente desperto diante das tempestades que se aproximam. Porque o que está em curso é muito maior do que parece. É a preparação para o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E você, está pronto para este momento? O cenário está montado. A guerra não é apenas contra Israel, é contra as promessas de Deus. Espalhados por Gaza, Líbano, Síria e Iêmen, grupos armados e milícias financiadas pelo Irã se preparam dia e noite. Cada ataque, cada foguete disparado contra Israel, cada túnel escavado em segredo, cada plano arquitetado nas sombras,
Tudo faz parte de um único objetivo: enfraquecer Israel até destruí-lo por completo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que tanto ódio? A resposta está além da geopolítica. Está naquilo que Israel representa, o cumprimento visível das promessas eternas de Deus. A Bíblia é clara. Nos últimos dias, Deus traria de volta o povo judeu à sua terra, restauraria sua nação e a colocaria no centro do seu plano profético. E isso já aconteceu. A existência de Israel hoje, depois de quase 2000 anos de dispersão, é uma prova viva da fidelidade de Deus às suas promessas. E o inimigo não suporta isso. O que vemos não é apenas um conflito político, é uma guerra espiritual travada contra a palavra de Deus. O Irã se levanta como um dos principais instrumentos dessa oposição. Talvez sem perceber, está apenas cumprindo as mesmas profecias que tenta impedir. Muitos tentam suavizar essa tensão, dizendo que o Irã busca apenas se defender, ou que o discurso religioso é mera retórica política. Mas os fatos mostram o contrário. O regime iraniano não deseja coexistência. Ele busca supremacia, e para isso, Israel precisa ser eliminado. Mais alarmante ainda é perceber que essa narrativa de ódio não está restrita ao Irã. Ela está se espalhando pelo mundo, sutilmente, estrategicamente, até mesmo entre nações ocidentais e movimentos que antes apoiavam Israel. A ideia de que Israel é um obstáculo à paz mundial tem ganhado espaço, inclusive em alguns círculos cristãos desavisados. Mas a palavra de Deus é categórica. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12:3. A destruição de Israel não é apenas uma ameaça política, é um ataque direto à fidelidade de Deus. E todo aquele que se levantar contra o povo escolhido de Deus, estará se levantando contra o próprio Senhor. Por isso, o confronto entre Irã e Israel não é apenas inevitável, é profético. E à medida que ele se intensifica, sabemos que os dias da grande decisão estão cada vez mais próximos. Ezequiel viu o que estamos testemunhando hoje. Agora imagine abrir um pergaminho escrito há 2500 anos e encontrar nele uma descrição exata dos eventos que estão acontecendo neste exato momento. Foi isso que o profeta Ezequiel viu, e foi isso que ele escreveu. Nos capítulos 38 e 39 do seu livro, Ezequiel descreve uma guerra futura, um ataque coordenado, uma coalizão improvável, um alvo central: Israel. Esses capítulos não são apenas relatos antigos, são alertas vivos, sinais do fim. Neles, Deus revela que nos últimos dias se levantaria um líder chamado Gog, da terra de Magog, que lideraria um grande exército contra Israel. Mas Gog não virá sozinho. Ele trará uma coalizão de nações, que, embora tenham nomes antigos, já podem ser claramente identificadas hoje: Pérsia, atual Irã, Cuxi, Etiópia e possivelmente o Sudão, Puti, Líbia, Gomer e Togarma, regiões que correspondem à moderna Turquia e partes da Europa Oriental, Magog, Meseque e Tubal, possivelmente regiões da Rússia ou Ásia Central. Esses nomes podem parecer distantes, mas seus equivalentes modernos estão se conectando como peças de um quebra-cabeça profético. Rússia, Irã, Turquia, Síria, Líbano, Líbia, todos se aproximando estratégica e ideologicamente com um ponto em comum: a oposição a Israel. Segundo Ezequiel, esse exército virá como uma nuvem que cobre a terra, atacando um Israel que estará habitando em segurança, sem muros, confiando em um aparente tempo de paz. Muitos estudiosos acreditam que esse cenário acontecerá após o arrebatamento da igreja durante os primeiros anos da tribulação. Nesse período, o anticristo terá firmado um acordo de paz com Israel. Um acordo que parecerá seguro, mas será, como tudo o que ele faz, temporário e traiçoeiro. Mas a pergunta central da profecia é:
Por que Gog atacará? A Bíblia diz que será por ganância, por desejo de saquear. Mas o texto revela algo ainda mais profundo. O próprio Deus declara o motivo final, para que as nações saibam que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 23. O ataque será permitido por Deus, mas a vitória será unicamente dele. Durante essa invasão, o próprio Deus intervirá de forma sobrenatural. Um grande terremoto abalará a terra, confusão tomará conta do exército inimigo, haverá juízo, fogo, enxofre, e no final todos saberão que o Senhor é Deus. Você está preparado? O que está acontecendo diante dos nossos olhos não é apenas história, é o cumprimento das Escrituras. A guerra entre Irã e Israel é apenas um capítulo do grande plano profético de Deus. E você? Está preparado? Já fez sua escolha? Porque, como dissemos antes, não haverá espaço para neutralidade. Cada um será confrontado com a verdade e terá que escolher entre a palavra ou o caos. Inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo e continue conosco enquanto deciframos os sinais dos tempos, porque o relógio profético está em contagem regressiva. Entre os exércitos inimigos, Deus trará pragas, pestilências e uma chuva de fogo e enxofre do céu. O resultado será devastador. O exército invasor será completamente destruído. Os corpos ficarão espalhados por 7 meses, sendo enterrados pelo próprio Israel. As armas utilizadas nessa guerra serão queimadas por 7 anos, e o local receberá um nome solene: o Vale dos Exércitos de Gog. Mas será que essa batalha é o Armagedon? Não. A maioria dos estudiosos que seguem a linha pré-milenista e pré-tribulacionista distingue claramente a guerra de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38 e 39, do Armagedon, que aparece em Apocalipse 16 e 19. O Armagedon envolve o Anticristo, é um conflito global e ocorre na volta visível de Cristo, ao final da grande tribulação. Já a guerra descrita por Ezequiel parece ser um juízo inicial que antecede o Armagedon, um evento que revela o poder de Deus ao mundo antes da manifestação plena do Filho. Alguns estudiosos sugerem que o conflito de Gog e Magog pode ocorrer em 2 fases, uma antes da tribulação e outra depois do milênio, como mencionado em Apocalipse 20. Contudo, essa hipótese enfrenta dificuldades para conciliar todos os detalhes cronológicos e geográficos encontrados em Ezequiel. O que, entretanto, é consenso é que essa guerra é inevitável e está se aproximando rapidamente. Os elementos já estão em movimento, as alianças estão sendo seladas. A hostilidade contra Israel só cresce. O tempo de paz aparente está surgindo. E quando Gog vier, não será uma guerra comum. Não será vencida por tanques, bombas ou sanções econômicas. Será vencida por uma mão invisível, porém irresistível. Naquele dia, o mundo saberá que Israel não sobrevive por sorte, mas por eleição divina. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda governa a história, mesmo quando tudo parece estar à beira do abismo. Antes de continuarmos, quero te convidar a acessar um material exclusivo que preparamos para você que deseja se aprofundar no estudo da Bíblia e das profecias sobre os últimos tempos. Ele está disponível no primeiro comentário fixado deste vídeo. Já parou para pensar como países tão distintos, com línguas, culturas e histórias diferentes, estão se aproximando com um mesmo objetivo sombrio? A profecia de Ezequiel 38 menciona uma coligação de nações unidas por um propósito claro: destruir Israel. E hoje, os sinais dessa coalizão já não estão escondidos nas entrelinhas, estão estampados nas manchetes. Irã, Rússia, Turquia, esse trio improvável, mas cada vez mais alinhado, é o coração pulsante da coligação profética. O Irã, como vimos, não esconde sua ambição: apagar Israel do mapa.
A Rússia, apesar de sua postura pragmática, investe profundamente em alianças militares e econômicas com o Irã e a Turquia. A Turquia, antiga aliada de Israel, tem se afastado progressivamente do Ocidente e se aproximado do eixo islâmico radical. Mas o que une esses três interesses geopolíticos? Sim, interesses estratégicos e econômicos. Mas, acima de tudo, uma resistência crescente à influência do Ocidente e uma rejeição cada vez mais agressiva à existência de Israel. O Irã financia grupos como o Hezbollah e o Hamas. A Rússia protege o regime sírio, que é abertamente hostil a Israel. E a Turquia abriga e apoia movimentos que desafiam diretamente a soberania israelense. Além desses três, outras peças estão em movimento no tabuleiro geopolítico: Líbia, Síria, Iêmen, Sudão, estados fragilizados, dominados por milícias radicais, mas que compartilham a mesma retórica: Israel é o inimigo. E nos bastidores, a China observa silenciosa, posicionando-se para explorar o caos e expandir sua influência. A Bíblia foi clara: essa coligação virá do norte. E agora, essas nações estão se alinhando como pontos de uma flecha, apontada diretamente para Jerusalém. Curiosamente, historicamente, muitas dessas nações jamais estiveram unidas. Algumas foram até inimigas entre si. Mas hoje cooperam, trocam armas, compartilham inteligência, firmam pactos. O que as une não é afinidade, mas propósito. E o propósito é destruir Israel. Mas por que agora? Porque o equilíbrio da região está mudando, porque o enfraquecimento das potências ocidentais abre espaço para que forças antigas, profetizadas há milênios, se posicionem para cumprir o plano divino. À medida que as forças agressivas avançam, como a profecia já previa, chegou o tempo determinado. A coalizão profetizada está em movimento. Em meio ao avanço dos exércitos, às ameaças nucleares e ao som cada vez mais alto das trombetas do caos, uma pergunta ecoa no coração dos que conhecem as Escrituras: a Igreja ainda estará aqui quando tudo isso acontecer? Essa questão gera um debate sem fim entre estudiosos da Bíblia. Muitos acreditam que a Igreja passará pela tribulação, enfrentando todos os horrores. Contudo, cremos que a doutrina pré-tribulacionista é a que mais fielmente reflete as Escrituras e o caráter redentor de Deus. Por isso, afirmamos que a Igreja não estará na terra durante o período da tribulação. Antes que os céus se fechem em juízo, eles se abrirão para resgatar os santos. A Igreja de Cristo será arrebatada. O arrebatamento não é uma teoria, mas uma promessa de Deus, o escape prometido à Igreja fiel, o livramento antes que a ira seja derramada. Será a separação definitiva entre os que pertencem à luz e os que escolheram as trevas. A guerra de Ezequiel 38 será um ato de juízo, uma exibição do poder de Deus diante de um mundo que o rejeitou. Por isso, a Igreja, como a noiva do Cordeiro, não estará presente nesse cenário de destruição. Paulo deixou claro em 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A guerra de Gog pode ser o estopim que levará o mundo ao caos e preparará o terreno para a ascensão do Anticristo. Ou pode ocorrer logo após o arrebatamento, como o primeiro ato de julgamento divino. O ponto central não é exatamente quando, mas que a Igreja já não estará aqui quando o juízo começar. Essa verdade deve despertar em nós duas reações imediatas. Primeira, esperança. Mesmo em meio a tanta confusão, há uma promessa, uma porta que se abrirá, um encontro nos ares com aquele que venceu a morte. Segunda, urgência. O arrebatamento será repentino, sem aviso prévio, como um ladrão na noite, e os que estiverem distraídos ficarão para trás. A Igreja precisa viver como uma noiva em contagem regressiva, com as vestes limpas, as lâmpadas acesas, o coração longe do mundo.
Não é tempo de construir tesouros aqui, mas de buscar o reino, pregar, orar e vigiar. Porque quando os céus se abrirem, não haverá segunda chamada. Os que estiverem prontos subirão, os que não estiverem ficarão para enfrentar a ira do Cordeiro. A guerra de Ezequiel é mais uma evidência clara de que o tempo está se esgotando. Ela aponta para a reta final, os últimos capítulos da história humana sobre o domínio do pecado. Mas antes que o livro se feche, Deus tirará os seus. Quando isso acontecer, o mundo perceberá que o silêncio das igrejas foi o grito mais alto da misericórdia desperdiçada. Israel, o povo escolhido, a nação que nasceu no coração de Deus, mas foi rejeitada pelo mundo. O palco das maiores manifestações divinas da história e do maior sofrimento da humanidade. Por séculos, Israel foi espalhado, perseguido, desprezado, mas nunca esquecido. A existência de Israel nos dias de hoje é, por si só, um milagre profético. Depois de quase 2000 anos sem território, sem exército, sem bandeira, Deus os trouxe de volta. Mas a restauração física foi apenas o começo. A verdadeira restauração será espiritual, e ela virá no fogo da aflição. A profecia é clara. Antes da glória, Israel enfrentará a maior dor de sua história. O profeta Jeremias chamou esse período de angústia para Jacó. Jesus o chamou de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Israel será traído, cercado, esmagado. Mas será nesse vale escuro que os olhos do povo se abrirão. Eles clamarão pelo Messias e reconhecerão aquele que antes rejeitaram. Será o momento do reencontro, o momento em que Israel, como nação, se dobrará diante de Jesus. Durante a grande tribulação, um remanescente fiel será salvo. Deus preservará o seu povo, cumprindo suas promessas eternas. Durante os dias de trevas, 144.000 judeus selados, conforme descrito em Apocalipse 7, proclamarão o evangelho do reino de Deus. Eles serão testemunhas fiéis em meio à perseguição e ao caos. E ao final da tribulação, quando o mundo inteiro marchar contra Jerusalém, quando todas as nações se unirem para destruir o que resta de Israel, algo extraordinário acontecerá. Cristo voltará. Mas não mais como o cordeiro manso e humilde da primeira vinda. Ele virá como o leão, com olhos como chamas de fogo, acompanhado por um exército celestial. Com um simples decreto, basta, ele pisará no Monte das Oliveiras, que se fenderá ao seu toque e o Messias triunfará. Israel será salvo, Jerusalém será restaurada, e o trono de Davi será finalmente ocupado por aquele que reina para sempre. Durante o reino milenar, Israel será o centro das nações. Todas as nações virão a Jerusalém para adorar o Rei. A terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O destino final de Israel envolve dor e juízo, sim, mas acima de tudo glória. Porque aquele que começou a boa obra em Israel não desistiu, e é fiel para cumprir suas promessas. A Bíblia revela que tudo isso converge para um momento, um lugar, uma batalha, o ápice da rebelião humana e a resposta divina mais gloriosa de toda a história, a volta de Jesus Cristo. Este confronto é conhecido até mesmo por quem nunca leu a Bíblia, Armagedon. Mas Armagedon não é apenas uma guerra, é o encerramento do ciclo da maldade. É o juízo final sobre as nações rebeldes. É o dia em que os céus se abrirão e o verdadeiro rei descerá. A Escritura diz em Apocalipse: "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja." Cristo voltará, não como veio da primeira vez, não como bebê em Belém, nem como carpinteiro em Nazaré, tampouco como o cordeiro levado ao sacrifício. Ele voltará como o Rei dos Reis, com olhos flamejantes, com uma espada afiada que sai da sua boca,
e com autoridade absoluta sobre tudo e todos. Armagedon será o campo de batalha onde o anticristo reunirá todas as nações contra Israel. Será o momento de maior escuridão. Jerusalém estará cercada, o povo em desespero. Tudo parecerá perdido. Mas então o céu se abrirá, o Filho do Homem descerá. Bastará uma palavra dele para que o exército do anticristo seja destruído. As nações serão esmagadas. O falso profeta e a besta serão lançados vivos no lago de fogo. Cristo pisará no Monte das Oliveiras, que se abrirá sob seus pés. Ele entrará triunfante em Jerusalém, e o que restar de Israel o receberá como Messias, Salvador e Senhor. Este será o fim da rebelião global, o juízo final sobre as forças malignas que dominaram o mundo, e o início do reino milenar de Cristo na terra. Por 1000 anos, Jesus reinará com justiça. A paz será restaurada, a criação será renovada, e os santos reinarão com ele. Mas esse reino não será apenas político, será espiritual. Será a concretização de todas as promessas. Será a glória de Deus enchendo a terra. Será o cumprimento final de todas as profecias. Armagedon será violento, mas a vitória será eterna. E todos verão, todos saberão que aquele Jesus crucificado é o Senhor do universo. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prevalecerá. Diante dos acontecimentos que abalam o mundo, a pergunta que devemos fazer não é apenas o que vai acontecer, mas onde está a igreja e o que ela está fazendo. A igreja não foi chamada para ser mera espectadora do Apocalipse. Ela foi chamada para ser sentinela do reino. Essa é a identidade da igreja nestes últimos dias. Quem ouve primeiro deve avisar aos outros. Quem enxerga os sinais deve sacudir os que dormem. Mas, infelizmente, o que vemos hoje é uma igreja dividida, distraída, preocupada com influência, estética e conforto. Cultos lotados, mas poucos corações ardendo por Deus. Ministros pregando, mas poucos alertando. É como se estivéssemos em um cruzeiro espiritual, enquanto o mundo está prestes a naufragar. Atalaias, homens e mulheres que não buscam agradar a multidão, mas preparar a noiva. Pregadores que não vendem promessas vazias, mas que apontam o caminho estreito. Intercessores que choram entre o altar e o átrio, clamando por misericórdia antes que o juízo chegue. Essa é a verdadeira igreja dos últimos dias. Uma igreja que não se envergonha do Evangelho, que não negocia a verdade, que não se cala diante do pecado, que não tem medo de proclamar: o tempo está acabando. O papel da igreja não é construir palcos, mas levantar torres de vigia e clamar do alto: vem aí o noivo, preparem as lâmpadas, fugi da ira futura. Enquanto muitos se entorpecem com doutrinas de conveniência, a igreja fiel precisa ser a voz profética que resta. E não basta apenas pregar, é preciso viver o que se prega: santidade, integridade, amor genuíno e temor do Senhor. Não seremos uma igreja arrebatada se formos iguais ao mundo. Só sairemos daqui como noivas se estivermos separados, consagrados e atentos. Há um chamado para a igreja nestes dias proféticos: volte ao altar, volte à palavra, volte à intercessão, volte à cruz. Porque o relógio não está apenas correndo, ele está terminando. E quando o céu se abrir e o noivo vier, será tarde demais para acender a lâmpada. Quem tiver azeite subirá, quem não tiver ficará para lamentar. Já parou para pensar, se houvesse um relógio no céu marcando os segundos finais da história, quantos toques ainda restariam? Sabemos que o mundo continua girando, as bolsas oscilando, os carros enchendo as ruas. Mas no invisível, o tempo da graça está chegando ao fim, e a maioria não percebe. A maioria ainda vive como nos dias de Noé. A maior tragédia da humanidade não será a guerra de Gog, nem o Armagedon.
Será o fato de que milhões ouviram o convite da salvação e o ignoraram. Por isso, este é o tempo da última chamada. O tempo onde ainda há chance. O tempo onde o sangue do Cordeiro ainda cobre. O tempo onde a porta da arca ainda está aberta. Mas essa porta não ficará aberta para sempre. Deus é longânimo, mas não é indiferente. Ele tem sido paciente. Mas haverá um dia em que o tempo da graça será substituído pelo tempo do juízo. E quando isso acontecer, aqueles que zombaram chorarão, os que adiaram reclamarão, os que endureceram o coração desejarão voltar no tempo, mas será tarde demais. Vivemos numa geração que se acostumou com a graça, que transformou a cruz em ornamento e o arrependimento em opção. Mas a cruz ainda é uma exigência. E o arrependimento ainda é o único caminho. A última chamada é para todos, para os frios na fé, para os religiosos vazios, para os desviados que deixaram o altar e voltaram ao mundo, para os que nunca se entregaram de verdade. Não há mais tempo para mornidão. O cenário mundial grita. As profecias se cumpriram diante dos nossos olhos. O confronto final está chegando. A graça ainda está aqui, mas é a última estação antes do trem do juízo partir. Se este for o seu último momento para ouvir esse chamado, se este vídeo for o seu último aviso antes da porta se fechar, e se tudo que você viu, ouviu e sentiu aqui não for apenas um estudo profético, mas um chamado pessoal, se esta for a última vez que Deus toca no seu coração, pedindo para você voltar, se alinhar, consagrar-se, quantas vezes você já sentiu que algo está para acontecer? Quantas vezes seu espírito se agitou diante das notícias das guerras, das mudanças no mundo? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo sussurrando que o tempo está acabando. Os exércitos estão se movendo, as profecias estão se cumprindo, o relógio profético está nos minutos finais. E Deus pergunta, você está pronto? A guerra entre Irã e Israel pode ser o estopim de algo maior. Talvez o início, talvez o aviso, mas uma coisa é certa. Deus já escreveu tudo. Nada sairá do roteiro eterno. A única parte que ainda está em aberto é a sua decisão. Você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Vai continuar adiando sua entrega total? Vai continuar trocando o eterno pelo passageiro? A igreja está prestes a subir. Israel está prestes a clamar. Cristo está prestes a descer. Este é o momento de deixar os pecados, abandonar as desculpas e correr para os braços do Pai, antes que a porta se feche. Por isso, faça hoje a sua escolha. Responda agora ao seu chamado. E se você... Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Comenta aqui embaixo qual dessas mais te impactou e aproveita para sugerir temas para o próximo vídeo. Te vejo lá.